Marcos capítulo 15, versículo de número 33. Marcos 15, 33. Vamos lá? Vamos juntos? E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani? Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Versículo de número 35. E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: eis que chama por Elias. Então vamos parar aqui um pouquinho, irmãos. Aqui é quando Jesus ele está na cruz do Calvário. Ele está ali de vontade própria. Jesus não foi à cruz porque ele foi pego de surpresa. Não. Jesus ele vai até a cruz porque ele vem a essa terra por um propósito. Qual que é o propósito? É deixar o céu, deixar a glória dele, deixou o poder e desceu aqui. E veio como homem, veio em carne, para quê? Para morrer numa cruz por todos nós. Para morrer numa cruz por você. Só que quando ele chega lá na cruz, ele vai falar essas palavras aqui, que aparentemente quem não entende acha que ele está chamando por Elias, né? Eli, lama sabachthani. Ele faz uma pergunta: Deus meu, por que me desamparaste? Naquela hora que Jesus está sendo crucificado, o Pai abandona Jesus. Deus desampara o Senhor Jesus. E ele sente essa rejeição, ele sente ali o desligamento de Deus. Naquela hora que Jesus está na cruz, ele é desligado de Deus, completamente afastado de Deus, separado de Deus. Ele percebe isso e ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Por que o Senhor me deixou? Por que eu não estou mais ligado contigo? Ô pastora, por que Deus fez isso? Deus é mau? Não. É porque naquele momento, Jesus está com todo o pecado da humanidade. Naquele momento, Jesus está carregando no corpo dele, sobre o madeiro, o seu pecado, o meu pecado, os nossos pecados, o pecado de toda a humanidade. E nós sabemos que por meio do pecado acontece o afastamento de Deus. Toda pessoa que está na prática do pecado, ela está afastada do Senhor. Ela está separada de Deus, porque ela está morta para Deus. Então o Senhor Jesus ele foi afastado de Deus na cruz. Por quê, pastora? Porque naquele momento ele estava com o meu e com o seu pecado. E assim Jesus morre. Assim Jesus morre afastado de Deus. Assim o Senhor Jesus morre. E aí, irmãos, é onde começa a obra redentora. Jesus não tinha pecado. Jesus não era pecado. Mas ele se fez. Ele carrega por todos nós. Para que todo aquele que chegar ao conhecimento da palavra, para todo aquele que entregar a vida para Jesus, mediante o arrependimento, seja salvo. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Isaías, no capítulo de número 63. O missionário pregava essa mensagem agora na última reunião. Quem foi comigo vai se lembrar. Eu não sei se foi na última, agora eu não me lembro. Foi uma das últimas. Isaías 63. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a tua vestidura? E as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei
toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração e o ano dos meus redimidos é chegado. Amém? Então parem um pouquinho. Então o que o missionário explicava nesse texto? Aqui, irmãos, para nós é simbólico, está representando quando Jesus ele desce ao inferno. E quando ele desce ao inferno, o que acontece? Por ele estar ali desligado de Deus, ele vai para o inferno? Sim, ele vai, porque ele vai com todo o pecado da humanidade. Irmãos, e esse é o destino eterno de toda pessoa que não receber a Cristo, de toda pessoa que não aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. O inferno não foi preparado para pessoas, mas ele foi preparado para o diabo e os seus demônios. Só que infelizmente algumas pessoas não querem receber a Cristo, não querem crer no sacrifício da cruz, não querem receber a salvação, vão rejeitar até o fim e por esse motivo vão para lá. E quando Jesus desce, né, o que acontece, pastor? Ele derrota Satanás ali. Ele triunfa sobre os demônios ali. Ele destrói ali todos os demônios. Ele tira todo o poder e toda a autoridade que os demônios tinham sobre nós. Foi aí que Jesus triunfou. Foi aí que Jesus venceu. Muitos de nós só sabemos na parte da cruz, né? Chegou na cruz, Jesus morreu, está consumado, e aí ao terceiro dia ressuscitou. Mas o que aconteceu durante esse período? Acontece que quando Jesus desce lá, ele tira todo o poder, ele suga todo o poder de Satanás, toda a autoridade que o diabo tinha sobre a minha vida e toda a autoridade que o diabo tinha sobre a sua vida, o Senhor Jesus destrona ele. O Senhor Jesus derrota ele. Amém, irmãos? Hebreus 2,14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, nós vamos participar daqui a pouquinho, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Amém? Então quando Jesus desce lá, ele aniquila todo o poder de Satanás, todo aquele que tem o domínio da morte, Jesus derrota então. Então, meu irmão, toda pessoa que receber a Cristo como seu Senhor e Salvador, fique sabendo que o diabo e os demônios já não têm mais autoridade sobre a tua vida. O poder de Deus aniquilou o poder do diabo. O poder de Deus desfez o poder do diabo na vida daquele que é de Jesus. Na vida daquele que entregou sua vida para Cristo. Aquele que ainda não entregou, precisa entregar, porque ainda existe um poder maligno atuando nesse mundo. Mas aqueles que se colocarem diante de Jesus para recebê-lo como Senhor e Salvador, o diabo já não tem mais poder sobre você. Irmãos, isso é motivo para festa. Isso é motivo para você se alegrar. Isso é motivo para você glorificar, irmãos. Porque o império das trevas já não tem domínio mais sobre a tua vida. Não existe esse negócio, ai pastor, eu não queria fazer, foi o diabo que me levou. Não, o diabo já não me domina mais. Ai pastora, foi o diabo que me empurrou lá, foi ele que me puxou pelo braço. Eu não queria fazer, mas foi o diabo, pastora. Não foi o diabo, porque o diabo já não tem mais poder sobre mim, que creio em Cristo Jesus. O diabo já não tem mais poder sobre você, que crê em Cristo Jesus, que aceitou Jesus e que foi lavado e remido pelo seu sangue. Amém, irmãos? Então Jesus, ele vai lá, ele faz isso, ele destrói, ele aniquila o poder do diabo e da morte. Diga, o poder de Deus está na minha vida. E o poder de Deus é maior que o poder do diabo. Amém? Glória a Deus. Colossenses capítulo 2. Acharam? Versículo 12 diz assim. Versículo 12. Sepultados com ele no batismo. Quando você se batiza nas águas, você é sepultado com ele. Nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos
nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. Toda condenação acaba aí quando Jesus é crucificado. Nenhuma condenação fica mais sobre você. E no versículo 15, que a nossa mensagem diz assim, ó: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Amém, irmãos? E aí o Senhor Jesus, ele fez o que, irmãos? Ele destrona Satanás. Ele aniquila o poder do diabo. Ele o expõe publicamente. E aí o Espírito de Deus vai lá, o poder de Deus vai lá e ressuscita a Jesus Cristo de dentre os mortos. Amém, irmãos? O poder de Deus, ele vai lá. Quem é o poder de Deus? É o Espírito Santo. Ele desce lá e ressuscita a Jesus de dentre os mortos. E quando Jesus ressuscita, todo aquele que crê nele ressuscita juntamente com ele. Amém? Já não vivemos mais sob o domínio do pecado. Já não vivemos mais debaixo do império das trevas. Você não vive mais. Você não vive mais debaixo de influência satânica mais. Você morreu com Cristo e você ressuscitou juntamente com Ele. Você só peca se você quiser. Se você desprezar o sacrifício do Filho de Deus. Se você não considerar o que Jesus fez na cruz por você. Aí você peca. Aí você despreza a palavra. Mas quando você entende o que Cristo fez por você, onde Ele foi por você, onde Ele chegou por você, toda a obra da justiça de Deus, você sempre vai dizer não para as ofertas do diabo. Porque você diz: eu sei quem eu sou. Eu sei quem me resgatou. E hoje eu estou assentado com Cristo Jesus. Amém, irmãos? Para dominar sobre todos os problemas, sobre todas as adversidades. Se você entender isso hoje, você não deixa a tristeza mais te dominar. Se você entender isso hoje, você não deixa o problema mais te dominar. Se você entender isso hoje, você não deixa mais a fraqueza espiritual te dominar. Por quê? Porque eu ressuscitei juntamente com Ele. A mesma força que ressuscitou Jesus de dentre os mortos, o mesmo poder que ressuscitou Jesus de dentre os mortos, opera dentro de mim e opera dentro de você. E o diabo não tem mais acesso a isso. O diabo não tem poder mais para isso. Amém, irmãos? Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 18. Leia comigo, vamos lá. E o que vive, vamos lá. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo, para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Glória a Deus, irmãos. A morte e o inferno não domina mais o Filho de Deus. Não tem essa que o diabo vai te dominar. Ai, pastor, o diabo fez isso para mim. O diabo me pegou, pastor, e me destruiu. Não, quem destrói o diabo é você, irmãos. Porque há um poder grandioso de Deus na sua vida, operando na sua vida. E Deus te chamou para reinar, para triunfar sobre eles. Jesus triunfou sobre eles. E você lida com inimigos vencidos. Você lida com inimigos destronados. Você lida com inimigos que já foram derrubados por Jesus, irmãos. Quando o problema se levantar, você fala que não. Eu sei quem habita em mim. O que é mais forte habita em mim. Amém? O que é mais forte habita em você. Maior é o que está em mim, irmãos, do que aquele que habita no mundo, do que o poder do mundo, do que o espírito
mundano, do que o espírito de pecado, do que o espírito do diabo que habita no mundo, maior é quem habita em mim. Você sabe quem habita em você. E agora você tem poder de escolha, poder de decisão, de dizer sim ou não para as coisas erradas. Quem decide agora é você. Quando você fala, eu sei de quem eu sou, então, Satanás, aqui não. Na minha vida você não vai ter nenhum prazer. Eu não vou me sujar para te agradar. Eu não vou negar o sacrifício do meu Jesus. Eu não vou cuspir na cruz do meu Senhor. Eu não vou ignorar o que foi feito por mim naquela cruz. Então, diabo, você já não me domina mais. Eu não vou ceder à prostituição. Eu não vou ceder à mentira. Eu não vou ceder à lascívia. Eu não vou ceder à sensualidade. Eu não vou ceder às coisas que o diabo oferece. Porque eu sei quem me remiu. Eu sei quem me comprou. E você sabe também quem te comprou. Quando você não sabe quem é o seu dono, você anda de um lado para o outro. Sofrendo, chorando, fazendo a vontade de um e de outro. Porque você não sabe quem é o seu dono. Mas agora você sabe quem é o seu dono. Você tem um dono. Amém? Diga, eu tenho um dono. E o meu dono é quem, irmãos? É Jesus Cristo. Amém?